Impotência por ansiedade, nome técnico, disfunção erétil psicogênica. Você fica ansioso na hora da relação e acaba falhando. E aí na próxima vez você fica mais ansioso, falha mais rápido. E isso vira um ciclo, uma bola de neve negativa. E o pior, aí você procura ajuda e eles falam para você que isso é coisa da sua cabeça. Ah, isso é coisa da sua cabeça, relaxa na hora da relação que vai dar tudo certo. E você sabe que não é bem assim que funciona, e muitos homens até param de procurar se relacionar, perdem oportunidades de conhecer pessoas novas pelo medo de falhar. Então hoje nós vamos falar tudo sobre a disfunção erétil psicogênica. Meu nome é Guilherme Braga, sou médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro e me dedico exclusivamente a homens com disfunção erétil, ejaculação rápida, testosterona baixa e querem fazer cirurgia de prótese peniana, e também a homens que querem melhorar a estética genital, a estética íntima masculina. Então vamos lá, nós vamos falar tudo sobre disfunção erétil psicogênica, um assunto sério. Recebo muitos pacientes com essa queixa e nós temos sim várias formas de ajudar esse homem. Como saber se a tua disfunção erétil ela é psicogênica ou não? A disfunção erétil ela pode ser orgânica, ou seja, existe uma doença causando a disfunção erétil. Pode ser diabetes, pode ser a testosterona baixa, pode ser uma doença de Peyronie, pode ser um homem que retirou a próstata e agora está impotente, ou seja, existe uma doença original que levou à impotência. E existe a disfunção erétil psicogênica, uma impotência por ansiedade. Ele não tem nenhum problema de saúde, a saúde está show de bola. Mas na hora da relação, aquele homem ele fica muito ansioso e acaba falhando. E quando ele está em casa sozinho para se masturbar, a ereção é boa, ele acorda com ereções boas, de madrugada ele tem boas ereções, mas na hora da relação ele acaba falhando. Isso é muito característico da disfunção erétil psicogênica, da disfunção por ansiedade. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando nós ficamos ansiosos, nervosos, estressados, nós liberamos muita adrenalina. E a adrenalina é um potente vasoconstritor, ou seja, ela diminui o calibre dos vasos, ela fecha o calibre de alguns vasos do nosso corpo, dentre esses, os vasos do pênis. Então, quando estamos ansiosos, os vasos do pênis se fecham, as artérias cavernosas se fecham e o sangue não chega adequadamente ao pênis. Sem uma chegada adequada de sangue, esse homem ele não tem boas ereções e acaba falhando uma disfunção psicogênica. E aí o paciente ele vai procurar ajuda, aquele homem ele está falhando, poxa, ele precisa ser ajudado, que até 15% dos homens abaixo dos 40 anos de idade têm disfunção erétil e grande parte pela disfunção erétil psicogênica. Então ele procura ajuda, vai lá num profissional e o pessoal fala, não, isso é coisa da sua cabeça, fica tranquilo, relaxa na hora da relação que vai dar tudo certo. E aí esse homem se frustra mais ainda, porque, poxa, é claro que ele já está tentando ficar relaxado, é claro que ele já está tentando ficar tranquilo, mas não está dando certo. Então, esse paciente chegou aqui no meu consultório. Como nós vamos abordar esse paciente? Como nós vamos fazer o tratamento dele? Primeiro, nós precisamos realmente definir se é uma disfunção erétil puramente psicogênica ou se existe algum problema orgânico que está levando à disfunção erétil. Então, primeiro é a realização de exames laboratoriais. Nós vamos avaliar toda a parte metabólica e hormonal desse paciente. Eu já tive paciente jovem de 30 e poucos anos que descobriu que era diabético e por isso estava falhando. Ele achava que era psicológico, mas na verdade ele tinha uma diabetes avançada. E era por isso que ele estava falhando. Então, vamos investigar diabetes, vamos investigar doenças da tireoide, vamos investigar testosterona baixa, nós vamos fazer uma série de investigações para avaliar se existe alguma doença causando aquela disfunção erétil. Outro exame fundamental nesses pacientes, Doppler peniano com ereção fármaco-induzida. Esse exame é fundamental para avaliar toda a vascularização do pênis e se existe alguma deformidade importante no pênis. Nesse exame nós vamos fazer uma injeção intracavernosa. Nós vamos conversar mais à frente sobre essas injeções. A injeção, ela é muito mais forte que comprimidos como tadalafila ou sildenafila. Essa injeção a gente aplica diretamente no pênis para que o paciente tenha uma ereção e com o paciente em ereção nós façamos o exame do Doppler e nós vamos avaliar a vascularização daquele pênis. Porque existem alterações anatômicas que podem causar disfunção erétil. Um exemplo é a fuga venosa, a disfunção veno-oclusiva. É uma causa raríssima
de disfunção erétil em pacientes jovens, ela é muito rara, até hoje eu só vi 2 pacientes com esse problema, mas é uma coisa que sim, precisa ser descartada. Então, o paciente chegou no consultório, nós vamos conversar, vamos entender o quadro dele, quando esse problema começou, se tem indícios ali de ser realmente puramente psicogênico, se em casa funciona bem, se de madrugada, de manhã tem boas ereções, quando está namorando uma pessoa ali há muito tempo e está mais confortável na relação, as ereções costumam melhorar. Isso é comum do paciente psicogênico. E nós vamos fazer os exames laboratoriais e o Doppler peniano com ereção farmacoinduzida. E aí nós podemos achar alguma coisa orgânica e, não achando causa orgânica, a gente pode atribuir a um componente psicológico importante. Então, beleza, esse paciente está diagnosticado com uma disfunção erétil psicogênica. Como nós tratamos a disfunção erétil psicogênica? Nós temos aí 2 pilares fundamentais de tratamento. A psicoterapia. É muito importante que esse paciente se consulte com um psicólogo, um sexólogo, um profissional especialista na área para tratar de fato a ansiedade, que é a raiz do problema. E associado a isso, nós vamos fazer também medicamentos. Ninguém vai no psicólogo ali uma vez e sai de lá totalmente curado. É um tratamento a longo prazo que vai dar resultados muito positivos, mas que muitas vezes exige aí várias sessões, às vezes meses de tratamento, para que o paciente veja realmente um benefício. Então, junto com a psicoterapia, nós vamos iniciar tratamento medicamentoso. E aí, falando de tratamento medicamentoso. Primeira opção, comprimidos para ereção. Tadalafila, sildenafila, vardenafila, lodenafila. Tem vários vídeos falando sobre esses medicamentos. O paciente usa esses medicamentos, pode usar diariamente ou somente antes das relações. A enorme maioria dos pacientes com disfunção erétil por ansiedade tem um excelente resultado com os comprimidos. Mas existem sim pacientes que, mesmo com altas doses de comprimido, a ansiedade dele é tão alta que o comprimido não consegue superar aquela ansiedade, vamos dizer assim, e dar uma ereção de qualidade para esse paciente. Nesses casos, nós podemos usar outras alternativas. Dentre elas, uma das melhores que existem são as injeções intracavernosas. São injeções que o próprio paciente aplica no pênis 10 minutos antes da relação. E isso aqui é muito mais forte que tadalafila ou sildenafila, por exemplo. Então, assim, é muito difícil, muito difícil um paciente que tem uma disfunção erétil por ansiedade, que está tentando comprimidos e não está funcionando, não funcionar com a injeção. Já vi, mas assim, foram pouquíssimos pacientes. Por quê? Aqui nós temos 3 componentes: papaverina, fentolamina e prostaglandina. Um desses componentes, inclusive, ajuda a bloquear a ação da adrenalina no pênis. Então, é uma garantia muito grande que esse paciente vá ter uma boa ereção com a injeção. E é claro, sempre associado à psicoterapia, porque nós não queremos que aquele paciente fique dependente de medicações, nós precisamos também pensar num tratamento curativo. E aí os pacientes chegam no consultório querendo colocar prótese peniana. Poxa, doutor, eu tenho disfunção por ansiedade, eu já tentei vários tratamentos e nada funciona, eu quero colocar uma prótese. E esse é um assunto muito interessante, porque nos congressos de andrologia, nós tivemos um curso de prótese peniana para experts na Colômbia esse ano e foi discutido esse assunto sobre o implante de prótese peniana em pacientes com disfunção erétil por ansiedade. Classicamente, isso não poderia ser realizado. Antigamente, não existia essa possibilidade, por ser um tratamento mais invasivo e definitivo. O paciente ele deveria ficar ali sempre tentando outros métodos, mas existem pacientes que eles já tentaram fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, já usaram injeções, já tentaram de tudo exaustivamente e não tiveram sucesso. E esse paciente ele precisa se relacionar, ele precisa ter uma relação sexual, uma namorada, um namorado, casar, ter filho, ele precisa seguir a vida dele. E a disfunção erétil muitas vezes está travando a vida desse paciente. Então, em pacientes que já tentaram de tudo, já tentaram psicólogo, psiquiatra, já fizeram remédios, já fizeram injeções e nada funcionou, é sim uma opção fazer a cirurgia de implante de prótese peniana, que é o tratamento definitivo da disfunção erétil. O paciente coloca a prótese, ele vai estar aí curado da disfunção erétil, ele vai ter ereções sempre que necessário, mas é muito importante uma conversa muito esclarecedora, um acompanhamento de longo prazo com esses pacientes,
e os laudos do psicólogo, psiquiatra, autorizando a cirurgia de prótese peniana, porque é um tratamento definitivo, mas que sim pode ser realizado em pacientes com disfunção erétil grave. Beleza, pessoal? Mandem nos comentários aí se isso já aconteceu com vocês, se algum de vocês tem esse problema de disfunção erétil por ansiedade. Eu gosto muito desse assunto e estamos à disposição. Siga, se inscreva no canal, mande para os amigos. Tamo junto, até a próxima.